nós vamos partir sempre de um princípio que a gente gosta muito, né, Omid, que é o interessante ponto de vista. Então, nada se julga, não existe certo e errado, e nós vamos partir de um princípio do Criador, de Deus, de tudo que é. Este é o único princípio aqui. Nós não estamos aqui para essa conversa hoje para trazer dualidades, para trazer opiniões pessoais, né? Nem para contestar qualquer outro tipo de opinião em relação à criação. A criação entende-se cada um da forma que quer, não é, Omid? E nós, como facilitadores, respeitamos, acima de tudo, o interessante ponto de vista de cada um. E aqui a nossa intenção é só facilitar esse acesso. Colocar em pensamento, colocar a pessoa para refletir sobre si mesmo, sobre o divino que tem dentro de nós mesmos. E esse contato que falta muito no dia a dia, esse contato que a gente se perde muito, com muitas distrações que o meio tempo todo nos passa. Então é a respeito disso que vai ser falado hoje e mais uma vez lanço as perguntas. O Midi, está pronto? Você acha que já dá para conversar? Já estamos em quantos minutos? Sim, estou pronto. Estou pronto. Então manda a pergunta. A primeira pergunta? Preparado, Midi? A primeira pergunta para gente. Prontíssimo, vamos lá. Então vamos lá. O que somos nós enquanto criaturas concebidas por Deus? Bom, vamos lá. Eu estou recebendo uma mensagem que ninguém consegue acessar a minha live, mas eu estou vendo gente online aqui. E aqui a gente está com 12 e está chegando mais gente. Então, isso. Quem puder colocar um ok, quem já está assistindo e puder colocar um ok, só para a gente saber que a transmissão está ok. Quem puder manda um ok para saber se ouve bem, se está vendo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Como eu gostaria de dizer... O que somos nós enquanto criaturas concebidas por Deus? Então, eu quero aproveitar e reiterar aquilo que a Dani colocou agora há pouco, que a gente não está para chocar a realidade de ninguém, ok? Mas essas informações que a gente traz, tem muita coisa de conclusão, tem muita coisa de percepção e acesso de consciência da minha, como dizer, em barras de axis do meu interessante ponto de vista, mas eu também fiz pesquisas, eu fui beber em algumas fontes, em livros sagrados, então eu não estou falando ou não vou falar da boca para fora, tá? Então essas informações que vocês vão ver, não briguem comigo, vão brigar com Jesus, vão brigar com Maomé, vão brigar com Baal lá, porque não fui eu que trouxe. Mas vamos lá, o que somos nós enquanto criaturas, tá? Bem, vamos entender o seguinte, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o oposto, tá? Então, quando Cristo fala na Bíblia, ele fala, eu vos criei a imagem e semelhança do meu Pai, ok? Eu uso muito essa frase dentro das minhas terapias, mesa quântica, eu uso bastante. Então, o pessoal que me acompanha, meus pacientinhos, meus colaboradores, eles sabem disso, tá? Mas o que é isso? Como assim, Dani? O que eu e você temos em comum? Eu sou asiático, né, oriental, você é europeia. Qual é a semelhança que nós temos? São os atributos divinos que estão dentro de nós. Então, nós temos potencialmente todos os atributos divinos dentro de nós. Compaixão, misericórdia, perdão, honra, a palavra e por aí vai. Tá? A mercê, são sublimidade, um monte de... Todos os atributos divinos estão potencialmente dentro de nós. Porém, cada um tem o seu genoma, por justiça divina. Cada um pertence... desculpem, eu me perdi no raciocínio porque entrou uma mensagem aqui. Mas cada um de nós tem o seu genoma. E o que é isso, o genoma espiritual? São esses atributos nas proporções diferentes, ok?
Cada um dentro tem uma proporção diferente. Você tem um pouco mais de sublimidade, eu tenho um pouco mais de compaixão, eu tenho um pouco mais de perdão, você tem um pouco mais de justiça, e por aí vai. Então, cada ser humano, ele é uma representação única de Deus. Assim como eu costumo dizer para os meus colaboradores, é impossível, mesmo que você pudesse pegar todos os grãos de areia do deserto e submeter a um microscópio, não vai ter um igual ao outro. Cada um tem o seu genoma, cada um de nós tem um propósito de vida, ok? Então, isso precisa ficar bem claro, tem que ficar que nossa natureza é espiritual. Nossa natureza, ela não é material, tá? Ela é espiritual. E para onde vamos? A segunda pergunta, eu não sei se confere com a tua, natureza da alma, confere. De onde vem, para onde vai. É isso mesmo? Sim, sim, confere. Então, te passei, né? É isso aí. Isso. Na Bíblia diz o seguinte, segundo o capítulo do Gênesis, nós somos criados na concepção. A alma é formada na concepção. Existe vida após a morte? Existe, sim. E Maomé ainda quantifica, ele fala, existem mais de 40 mil planos divinos. Esses planos não são terrenos, são planos espirituais. Lembrando que somos seres espirituais, que estamos passando por uma experiência nesse momento humana. E enquanto humanos, o nosso propósito é tentar conhecer e adorar a um Deus. Só existe um Deus, não existem deuses. Isso havia e Maomé unifica, ele termina com o politeísmo. Na medida que a humanidade avança, que a capacidade de compreensão da humanidade avança, os mensageiros divinos nos vão trazendo informações cada vez mais elaboradas. Então, esse é o conceito. Quanto tempo vai durar a alma? Durará enquanto, aí já é Bahá'u'lláh falando, durará enquanto durarem os mundos de Deus, os mundos do Criador. Então, é eterna. Porém, a alma, ela tem o momento da sua concepção. E segundo a Bíblia, segundo a Gênesis, é no momento da concepção, aí cria-se, plasma essa coisa maravilhosa que é a alma. Eu acho que eu acabei respondendo a Você respondeu praticamente. Pode desacelerar, nós temos 1 hora ainda de conversa. Pessoal, lembrando... Mas tem perguntas as que perguntas, vão entrar. temos muitas perguntas. Ainda voltando na questão da natureza da alma, Midi. Essa questão da vida pós-morte, né? Que muitos creem, outros tantos não creem, que algumas a Bíblia cristã, né? Vai muito pela interpretação de que não. Mas vamos lá. Como seres infinitos, como o Axis vai nos passando, que somos seres infinitos e seres que temos todo o dom do saber, do receber, do perceber, como sabemos, a duração dessa alma. Aqui o Ranca faz um comentário. Oi, Ranca, tudo bom? Na minha visão, somos espíritos criados num sopro de Deus. À medida que vamos evoluindo de encarnação em encarnação, até atingir a condição de espírito perfeito, quando voltamos ao todo, ou seja, a Deus. Então aqui, evoluindo de encarnação em encarnação até atingir a condição de espírito perfeito, quando voltamos ao todo, ou seja, a Deus. Sim. A questão da duração da alma, ou essa colocação que o Ranca colocou aqui para a gente, muito interessante. Como ele, no caso, crê nas questões de reencarnação, que não queremos trazer dualidade. Mais uma vez eu volto para o interessante ponto de vista de tudo isso. O que essa vivência, né, aqui enquanto humanos
Uma questão que uma vez você até comentou comigo, viemos para ser bons, para sermos felizes precisamos ser bons. Que Sobre a maravilha. nossa Que bom que você existência me humana, lembrou. isso, eu queria Que bom que puxar você me sobre lembrou. Que isso, maravilha. Omid. Bom, eu agora, eu vou dizer a fonte de onde. Isso aí eu assisti numa palestra de um grande amigo meu de longa data, Luiz Henrique Boist, uma alma iluminada, um ser maravilhoso. E esse vídeo está disponível no meu Face, enfim. Mas eu vou repostar ele porque ele é muito legal. Então ele diz assim, e veja como as coisas batem, tá? E esse é um conceito também que na mesa quântica, quando ela me conecta com o meu eu divino, tá? Ela me tira do vitimismo, ela me conecta quando conecta comigo, ela está conectando com o quê? Com consciência, tá? Veja, gente, se existe uma matéria-prima da qual Deus é feito, veja, pelo amor de Deus, figura de linguagem, não vou dizer, o Omid inventou a alquimia do que Deus é feito. Se existe uma matéria-prima da qual Deus é feito, é amor incondicional e consciência. Esse binômio é a estrutura do universo gira em torno disso. E a gente tem milhares de exemplos disso, até mesmo a força gravitacional das galáxias, dos planetas, é uma forma de amor. Entende? Então, a gente encontra esses paralelos na natureza, no universo, em diversas coisas, em diversas situações. Muito bem. Então, entendendo que esse binômio, tá, é a razão da criação, amor incondicional, te amo apesar das suas fraquezas, dos teus defeitos, afinal, você é uma obra minha. Minha, Deus falando pra gente, ok? E consciência, perdão, consciência. Comecem a ver que a gente vai encontrar Cristo nessa passagem, a gente vai encontrar vários manifestantes divinos falando e se voltando a esse conceito. Muito bem. Então, nós fomos criados. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se as pessoas quiserem responder. Nós somos mais felizes quando damos ou quando recebemos? Eu pergunto isso para os meus pacientes e, até agora, 100% respondeu quando damos. E por que que isso acontece? Porque a nossa natureza, nós fomos feitos para servir. Quando servimos o próximo, de diversas maneiras, servir não é trazer um prato de bolo, servir um café. Não, não é isso. É muito mais do que isso. Então, quando a gente dá, a gente é mais feliz do que quando recebe. Por quê? Mas por quê? De que forma? Veja, se você dá um presente para o teu namorado, você começou a ser feliz antes do que ele. Ele vai ser feliz quando ele recebe. Agora, você começou a pensar, a planejar, a ver o tamanho do corpo dele, que camisa que vai ficar bonita. A tua festa de dar começou muito antes. E a Marisa Monte, ela tem uma música, bom, vocês vão perdoar a minha voz, mas que eu acho que é de uma felicidade absurda, assim, ela foi de uma consciência indescritível. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você, isso me acalma. Gente, esse é o propósito da nossa vida. Eu fui num casamento e eu recém estava separado, então eu estava muito, muito sensível. E aí um pastor que realizou o casamento desses meus amigos, ele vira e diz assim, digam um ao outro que se amam todos os dias. Não importa, não pensem que ele já sabe ou que ela já sabe. Repitam todos os dias. E aí ele cita essa música de Marisa Monte. Então, veja, a gente é muito... Olha, vamos prestar atenção. Deixa eu dizer que eu te amo. Deixa eu gostar de você. Né? Isso me acalma.
O resto da letra, eu acho que me acolhe a alma. Me ajuda a entende? viver. Então, de novo, a alma, processo da alma. O que eu vou... Então, é da nossa natureza. Por quê? Nós não viemos aqui para sermos felizes. Como, Omid? Que é isso? Então, a gente vai ficar dando chibatada? Não, não é isso. Não é isso. Nós viemos aqui para sermos bons. Quando somos bons, somos felizes. Essa é a equação, essa é a resposta do porquê que eu sou mais feliz quando eu dou do que quando eu recebo. Essa é a resposta. Então, o Luiz Henrique, essa frase eu plasmei da palestra dele. Nós viemos aqui para sermos bons. Então, aquilo que a humanidade espera, o reino de Deus na Terra, ele só vai acontecer assim, dessa forma. Não existe um toque de mágica, varinha de condão, agora todos somos isso, todos somos aquilo. Não! Nós só vamos atingir esse estágio através de maturidade, consciência e amor incondicional. Dani, gostar de quem, amar quem a gente gosta é fácil. Difícil é a gente amar daquele que a gente não vai com a cara. Mas se a gente lembrar que ele é uma criatura de Deus, ele tem um pai, ele não veio a esse planeta por obra do acaso. Quando ocorre a relação sexual entre o homem e a mulher, em média, 400 milhões de espermatozoides rumam em direção a um óvulo. Então, cada um de nós já é um vencedor. Nós já somos um milagre da vida. Ok? Nós já somos um milagre da vida. Tem gente que está tentando me ligar no meio da live. Desculpa, vocês me perdoem. Mas se isso acontece até com o presidente, então... Então, esse milagre da vida, chamado vida, nós não viemos aqui por acaso. A gente tem um propósito. Vamos lembrar da unicidade das coisas. Tudo é único no universo. Veja, Dani, não houve, não haverá outra Dani, não houve, não há e não haverá. Jamais. Não por causa do seu nome, por causa dos seus olhos azuis, cor do seu cabelo. Não, é pelo teu genoma espiritual. Pelo genoma da tua alma. Então, esqueçam, sabe? Isso precisa ser compreendido. Isso precisa ser compreendido. E aí a gente tem que se amar. A gente tem que se perdoar. Tudo isso que a gente trabalha, tanto em barras de Axis, como a gente trabalha com mesa quântica, esses conceitos. Primeira pessoa que eu perdoo é a mim. É a mim. Eu perdoo a mim. Autocompaixão. Entende? Porque eu sou resultante de uma ancestralidade, mas e o que eu faço com a minha ancestralidade? Eu perdoo. Eu não vou ficar carregando pedras no meu bolso. Eu perdoo. Porque eles merecem? Não, porque eu mereço ser feliz. Para eu ser bom, eu preciso abandonar um monte de mágoas, rancores, traumas. E a gente trabalha tudo isso na nossa profissão, né? Você enquanto terapeuta, eu enquanto terapeuta, é com isso que a gente trabalha, limpando registros, limpando uma série de coisas, tá? E quando a alma adoece? Desculpa. Gente, a alma adoece sim. Ou ela não adoece? Adoece, claro que adoece. Essa é uma outra das perguntas, né? Sim, que eu acho que linka bem com o que você está falando já. Veja, nós temos uma dificuldade enorme em perdoar. Nós temos, não adianta, a gente vive num mundo doente, um mundo competitivo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, isso é da palestra do Luiz Henrique Bosch. Luiz, eu estou citando a fonte, depois você não briga comigo. Olha a seguinte situação. Uma criança vem, toca a campainha da nossa casa e corre. A gente abre a porta, não tá. 1, 2, 3. Na quarta vez a gente pega essa criança. A gente está morrendo de ódio. É verdade isso? Você pegou.
E o que que acontece quando você olha para essa criança e você percebe que ela tem síndrome de Down? Você perdoa na Compaixão. hora. Compaixão. Você perdoa na hora. Porque, então, eu, você e grande parte da humanidade tem dificuldade em perdoar pessoas que tenham, vamos assim dizer, síndrome de Down na alma? O que está faltando na gente para a gente poder entender, crescer, amar de forma incondicional e poder perdoar essas pessoas que têm doenças da alma? Existe. Existe o leproso da alma. Gente, a Bíblia é escrita toda em parábolas, ok? Se a gente não pode pegar a Bíblia ao pé da letra. Mas quantas chagas Jesus curou? Ele fala nos leprosos, fala num monte de coisa. Esses eram sentidos figurados, esses eram doentes da alma. Eram as chagas da alma que Jesus curou. E a gente vai lá e pega a coisa no sentido literal. Não vai fazer sentido. Jesus não era milagreiro. Jesus não é, embora tivesse todos os poderes do mundo e se não quisesse não teria sido crucificado, a obra, Deus não trabalha por milagres, Deus trabalha por leis. Então, a obra de Jesus não era fazer milagres, não era pegar e descer da nuvem, esse tipo de coisa. Isso é linguagem figurativa, tá? A obra de Jesus foi curar as chagas da alma dos homens. Essa é a grande lição. O grande perdão, quando ele diz, se te baterem na face, oferece a outra face, ele não está dizendo para a gente ser bobo. Ser bom não é ser bobo. É isso. Certo. Ok? Mais uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta ou um comentário sobre exatamente esse ponto, sobre o adoecer da alma? Aproveita a oportunidade, pessoal. Que muitos de nós, muitas vezes, sentimos essa dor na alma. Que não precisa ser necessariamente uma alma tão adoecida por rancores ou alguma coisa assim, mas por momentos pontuais. Acho que é interessante a gente trazer isso também, Omid, as questões das dores da alma em momentos pontuais da vida da gente. Na perda de um Olha, ente querido. numa das lives que eu fiz com a doutora Cristina Neves, era a live, o motivo da live era ele me deixou e agora? Aquela dor da separação, do término de uma relação. E ela explica que essa dor que a gente sente na perda, ela é real. Ela não é uma dor imaginária, uma dor da alma de forma imaginária. Não, ela, de forma metafísica, ela dói de verdade. A gente sente mesmo isso aí, tá? Então, existe o luto. Isso não é uma bobagem, apenas uma tradição. Não, existe o luto da alma. O luto no qual a gente perde o brilho, a gente fica um tempo combalido com relação a isso. Isso existe, verdadeiramente existe, sim. Tá? Então, essa dor da separação, sofre quem fica, né, Dani? Quem foi, vai para os braços de Deus, vai para outras dimensões. Né? Ou seja, qualquer outro tipo de separação. A Camila, ótimo, Camila Lobo, penso que adoecemos a alma quando não vivemos nosso propósito. Perfeito. É verdade. Veja, na mesa quântica, Dani, já fizemos 4 mesas para você, tal. Tem um símbolo, Cruzeiro do Sul, que ele alinha ou corrige ou atenua a distância entre a posição que eu me encontro no universo versus meu propósito de vida. Tá? Com mais próximo eu estou ao meu propósito de vida, mais pleno eu sou. Mas por quê? Porque eu estou cumprindo o meu propósito de vida. Propósito de vida é aptidão, profissão? Não. Não. Eu tenho aptidão para ser uma coisa, não tem a ver. O propósito de vida é algo muito maior. Propósito de vida, eu encontrei o termo, é diferente de vocação. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tem um aspecto que eu quero falar com vocês, é uma dificuldade que a gente tem, a gente parametriza tudo nessa vida. Por quê? Nós, Polariza o tempo todo. Não, a gente está entre parâmetros. Veja, nós, enquanto nesse plano terreno, quais são as nossas referências? Tempo versus espaço. Eu levo 30 minutos para chegar na sua casa, que é 11 quilômetros daqui. É a nossa referência, ok? Daí a gente entra no aprisionamento mental, na mesa quântica, a gente trabalha, que o símbolo é o nó tibetano, eu fico preso em parâmetros, tá? A nossa alma não está sujeita a isso, hein? Por isso que a gente, nos sonhos, pode ir para frente, como pode ir para trás, ok? Então, é importante entender isso. Esse aprisionamento mental, normalmente, ele é muito danoso na vida das pessoas. Muito, porque elas empacam, né, o que o Access fala das minhas inúmeras possibilidades, na verdade, elas empacam. Não, comigo é 8 ou 80. Por que tem que ser 8 ou 80? Comigo é preto no branco. Por que isso? Entre o preto e o branco existem, brincando, né, 50 tons de cinza. Sim, como diz o meu mentor Daniel Spinelli, não sei se ele está ainda assistindo, a nossa maior prisão sempre será das nossas atividades mentais. É o que está na nossa mente. Exato. O tempo inteiro. Gente, Dani, lembra aquele exemplo que eu comentei contigo do elefante? O elefante, quando ele é pequenininho e eles pegam no circo, eles amarram ele a um tronco, ok? Então, e por mais que ele se debata, ele não consegue se soltar, ele é pequeno. Para o resto da vida, esse elefante vive em aprisionamento mental. Você amarra um elefante que tem o tamanho de uma casa, de um caminhão, amarra ele num toco de madeira que não precisa estar nem preso no chão, mas ele se sente preso. Por quê? O aprisionamento está aqui dentro. O sofrimento está aqui dentro. O que eu crio de bom e de ruim está tudo aqui dentro. Tudo, absolutamente tudo. Então, eu caio nessas armadilhas e a minha vida vira um eterno déjà vu. Minha vida não anda. Por quê? Eu parametrizei. Gente, esses parâmetros, essas coordenadas x, y, tempo versus espaço, são só referências para o nosso corpo. A nossa alma não está sujeita a isso. Agora, tem um outro, eu acho que a gente pode ir para a questão 5, porque aí a gente começa a explicar algumas coisas. Alma, repositório dos atributos divinos. Então, vamos lá. Eu acho que eu já acabei falando sobre isso, sobre as virtudes, aquilo que eu falei, e fraquezas, que tal, tá? Então, potencialmente, todos os atributos divinos estão dentro da minha alma. Potencialmente está tudo aqui, certo? Agora, no que diz respeito ao meu eu divino e minhas fraquezas, as terapias holísticas, elas nos reconectam. A primeira vez que eu ouvi falar isso foi no Reiki 3, tá? Eu, senhor do meu universo. Daí eu ouvi isso em barras e repete na mesa quântica. Lembra? Nós fizemos semana passada. Sim, sim. Então, pelo menos 4 vezes ele conecta ao teu eu. Mas que eu é esse? É aquele eu divino, aquela centelha divina que está dentro de mim. E aonde é que eu patino na vida? Eu patino na vida quando eu olho para os meus problemas com os meus olhos mundanos. Se cada um de nós pudesse olhar para os seus problemas e dizer, eu tenho um Deus dentro de mim, a postura era diferente. Não há promessa de vida sem problemas e sem percalços, relacionamentos sem problemas e sem percalços. Mas como eu lido com os problemas? Este é o segredo da vida.
Esse é o segredo da expansão da consciência. Não é eu não ter problemas. Eu vou ter problemas, é óbvio. Mas quanto mais a minha consciência expande, qual é aquela frase lá, Dani? Fala para mim, fala para os nossos ouvintes. De qual dos mantras de Axis? Não, não, daquele do... Não, aquele... como posso fazer diferente? Isso, como posso melhorar? O que tem aqui que eu ainda não percebi? O que tem aqui que eu preciso aprender? Exato. Tá? E não para supor que a culpa do que aconteceu de errado foi minha. Porque aí eu estou presumindo que o meu aí eu estou julgando e condenando e polarizando. Isso. A mim próprio. Né? A mim próprio. O que é o mais cruel, muitas vezes, né? Num processo de zero compaixão, de autocompaixão com si mesmo. Né? Na verdade, muito mais vitimismo do que de consciência expandida. Né? O vitimista, quando as coisas acontecem, e acontecem, né, gente? Ele vira, ele pega e fala, por que comigo? Comigo nunca dá certo. Veja, aprisionamento mental, né? Aprisionamento mental. Quando ele era criança, a mamãe dele, ele derramou um copo de água, a mamãe dele pegou e foi lá e falou, você não serve nem para segurar um copo de água. E ele guardou isso para o resto da vida. Nós precisamos limpar esses registros. Essa energia que ficou plasmada na alma do cara. Né? E então o que acontece? Eu não posso presumir que a culpa é minha. Porque senão eu estou presumindo ou tendo a audácia de dizer que meu umbigo é o centro do universo. E não é verdade. Um avião não cai de uma vez, do nada. Um avião, quando ele cai, solta uma asa, você vai ver, houve uma microfissura na fuselagem, daí, dali a pouco, um repeat que soltou, aquilo ampliou o rasgo, de repente caiu o avião. Mas isso é um processo que foi ignorado lá atrás, quando surgiu aquela microfissura e ela não foi percebida. E as coisas na nossa vida, se a gente tiver consciência, a gente vai ver que o universo me deu sinais. O universo tentou me contar coisas e eu menosprezei, eu ignorei. Então, por isso que em Axis, por exemplo, ele ensina a você trabalhar com o teu corpo. Diga aí. O que é leve e o que é pesado, né? A pergunta é sempre para o corpo, o que é leve e o que é pesado? Quando é uma verdade, isso me pertence. Quando é uma verdade, é leve para o corpo. A verdade sempre se torna leve para o corpo. A mentira sempre se torna pesado para o corpo. E o interessante ponto de vista, que o que é verdade para mim, não necessariamente é para você. Né? E vice-versa. Então é muito interessante esse acesso, essa ferramenta de verdade e mentira e leve e pesado para o corpo. Em todas as questões. Como que está então, nosso tempo, Meidi? Que eu estou sem relógio. Nós estamos no tempo que os nossos queridos quiserem, mas nós já estamos com quase 40 minutos. Passa voando. Tá bom. Então, quando eu olho para os meus problemas, quando eu conecto, quando esses símbolos holísticos de várias terapias me conectam com o meu eu superior, não é com aquele eu ego. Não, é com o eu divino que está dentro de mim. Aqueles atributos divinos. Então, inclusive numa passagem dentro da fé Bahá'í, o Bab, ele exorta os babis lá em 1844, por aí, ele fala, vão adiante, levem essa mensagem adiante, não olhem para as suas fraquezas. E por que a gente não faz isso com a nossa própria vida? Por que a gente procrastina as coisas? Porque a gente se sente inseguro. Quando você estuda para uma prova e você vai afiado, você vai sem medo. Não é verdade? Você fala, hoje eu vou gabaritar. Hoje é hoje que eu tiro um 10. Você vai feliz para a prova. Quando o cara vai todo arrepiado, todo assim se arrastando, ele não confia no que ele fez por ele próprio. Ou seja, ele não estudou o suficiente. Então, eu procrastino.
isso é um exemplo, gente. Isso aqui é um pequeno exemplo, tá? Porque, na verdade, essas coisas a gente faz com a vida o tempo inteiro. São relacionamentos, são coisas de trabalho, são situações com filhos, são situações com nossos pais ou com nosso cônjuge. A gente procrastina, a gente vai deixando para lá porque a gente acha que a gente não dá conta. Quando você ativa a tua consciência, consegue conectar com o teu eu interior, com aquele Deus que tem dentro de você. E, gente, nós não estamos falando de religiões, hein? Pelo amor de Deus, não estamos fazendo Exatamente. No começo a gente já puxou. Cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, e quem for cristão, que seja um ótimo cristão, quem for judeu, que seja um excelente judeu, e por aí vai, tá? Mas cada um com a sua crença, ok? Então, quando eu me conecto com aquele Deus que eu tenho dentro de mim, eu me torno invencível. Deixa de procrastinar a nós mesmos, né? Que é o que nós fazemos em primeiro lugar. Antes de procrastinar o outro, a gente procrastina nós mesmos. Sempre. Exato. Eu queria falar ainda de uma característica, uma coisa, eu quero trazer um conceito para vocês, que vocês vão ver que a mente é um atributo da alma. A mente não é um corpo isolado. A mente não é um hardware. A mente é um software da alma. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Tanto é que quando eu repito algo até aprender e repetir aquilo, eu falo que eu sei de cor. Então, cor está no meu coração. Falo, ué, mas não está aqui no cérebro? Não tinha que estar aqui no cérebro? Não. Absolutamente não. Ele está, a mente é um dos atributos da alma. Então, a alma é algo muito, muito único, grande, é a maior obra de Deus. É a alma do homem. Nós somos, é claro que existe vida em outros planetas, porém a gente ainda não conhece. Daquilo que conhecemos, a alma humana é a criação mais nobre que poderia existir. Sim. Manda a última pergunta. Pode mandar. Sobre cremação. Muito bem. É um interessante ponto de vista? Olha, isso é tirado dos escritos Baha'is. Tá? O pessoal sabe que eu sigo a religião Baha'i, e na religião Baha'i é proibida a cremação. Por quê? Porque quem está preso ao tempo e ao espaço somos nós, não a alma. A alma usou essa moradia, eu espero que com uns 86 anos, tal, a minha pelo menos, eu espero. Ela é que sabe o tempo dela desligar desse corpo e seguir o seu caminho de luz. Então, você não pode infringir isso a algo que é etéreo, que tem o seu próprio tempo. Tua alma convive contigo, Dani, há 49 anos. Não é num estalar de dedos que você manda ela embora. Tá, vai embora que eu quero ir para o crematório. Não funciona. Então a alma sofre. Eu estou trazendo essa informação, cada um tem a sua religião, eu estou trazendo uma informação dos escritos sagrados Baha'is. Ok? Exato. Ninguém precisa... Em paralelo, sem gerar uma dualidade, há muitas culturas e há muitas religiões que tinham por fazer a elevação da alma através da cremação, através da fumaça, né? Não a cremação que vemos hoje, a cremação em fogueiras mesmo, né? Então, assim, gente, é um interessante ponto de vista, tá? Mais uma vez. Um ponto de vista, mas é uma pergunta que foi feita, por isso a gente está trazendo essa pergunta, pelo ponto de vista da religião, qual que é a sua... A religião Baha'i. A questão é a seguinte, nós precisamos assim como a doação de órgãos. Muitas religiões são contra a doação de órgãos.
Como Perfeito. que é para... Isso, essa é uma outra questão que de repente... Perfeito. Olha, nós temos que entender alguns conceitos, tá? Ah, por exemplo, na época de Cristo, não se aceitava que a Terra era redonda, ok? Quase queimaram Galileu vivo, porque ele disse que a Terra era plana, era redonda. E veja, se a Terra fosse redonda, eles não podiam usar o conceito de céu e inferno, que foi uma forma de subjugar a humanidade naquela época. O castigo, o pecado, etc. e tal. Ok? Então, hoje Bahá'u'lláh fala em harmonia entre ciência e religião, aquilo que não tem explicação. Ciência sem religião é materialismo, religião sem ciência é fanatismo. E a gente tem vários exemplos disso. Você vê, a humanidade descobre uma força renovável, limpa, né, que é a energia atômica, e o homem vai lá e faz disso uma bomba para matar o seu semelhante. Isso é falta de Deus no coração. Isso é um desequilíbrio para o lado do material. Tá? Assim como em algumas culturas, na Índia, eles morrem de inanição e vão dar leite para ratos, porque acreditam que são deuses e coisa assim. Maomé já acabou com a história dos deuses. Politeísmo, a partir de Maomé. Então, os conceitos com os quais nós estamos prontos para lidar, a humanidade vem evoluindo, né? Então, hoje, é possível dizer coisas que não eram possíveis de ser compreendidas no passado. Gente, quando Maomé veio, se uma família tivesse o primeiro filho, uma mulher, ela era queimada viva, porque eles precisavam de guerreiros. Lembro da idade medieval, das cruzadas, eles precisavam de filho longo. Maomé chega e acaba com isso. E Bahá'u'lláh coloca a mulher numa posição igual, nem superior, nem inferior. Porque hoje, para nós falar, mas eu me disse, isso já é bola cantada. Isso foi falado há 190 anos atrás, na Pérsia, no Irã. Vocês acham o Irã atrasado hoje, cheio de fanatismo? Calculem o que era isso há 190 anos atrás. Então, é isso. Então, esses conceitos, eles vão se aprimorando. Nós tínhamos dificuldade em aceitar alguns conceitos, e aos poucos a gente vai entendendo, né? A gente vai aceitando, vai compreendendo, porque a nossa consciência ela está ampliando. E esse trabalho, o que eu tinha para falar de alma era isso. Mas esse trabalho que eu e a Dani realizamos enquanto terapeutas é uma forma de ajudar vocês, nossos colaboradores, a atingirem maiores índices de consciência, de perdão, começando por si próprios, né? E vamos lidar com a vida. Tá bom, vamos supor, meu exemplo, eu tenho 61 anos. Qual é a minha escolha nesses 25 anos que eu espero que eu tenha pela frente, com saúde e tal? Como que eu quero viver? Eu quero repetir, estava boa a minha vida do jeito que estava? Eu quero repetir, viver repetindo o passado, já dizia Belchior, né? Ou eu quero criar uma nova realidade, desfrutar de uma nova consciência. Se alguém quiser mandar uma pergunta... A transmissão parou um pouco aqui para mim, para aí tá ok? Pessoal, a transmissão ok? Eu não consigo rolar a barra de ferramentas aqui. Tá, mas não tem perguntas. Eu estava rolando agora para ver se tem alguma pergunta. Tá. O pessoal está pedindo para salvar a live, ok. Pessoal, alguma pergunta para o Omid ou para mim, ou em relação às nossas terapias com que a gente trabalha, Axis, Reiki, mesa quântica, ou as questões da alma? Enfim, a gente não quer Quanto tempo estourar. nós já passamos aqui, Omid? A gente não quer cansar o pessoal. Nós estamos já com 50 minutos, Dani. Eu acho que, de momento, já está bom. E a gente pode repetir. Veja, eu e a Dani pretendemos fazer lives a cada 2 semanas. Então, não temos problema
numa Universo próxima como live. pode melhorar, hein, Omid? É isso aí. Mandaram pra gente isso aí? Não, eu que estou falando para você, live a cada 2 Sim, semanas. ué, Então vamos entende? lá. Tá, vamos lá. Então, a gente, se alguma pergunta, vocês podem mandar ou para Dani ou manda para mim e a gente anota. Eu agradeço muito a colaboração de quem mandou essas perguntas para a gente, muito assim de coração. Não vou ficar citando nomes de um por um, tal, mas muito obrigado. Vocês ajudaram a gente ter um norte e é um prazer compartilhar esses conceitos com vocês, tá bom? Aí, Omid, a próxima live, a gente tá. Ah, Dani é fera na barra. Ah, Carol, Uhum, histórias para contar, né, menina? É, eu imagino que a próxima live a gente pode lançar a respeito dos mantras de Axis e trazer mais luz à consciência de como aplicar uhum. as diversas formas de que nós temos para lidar com situações do dia a dia em que o Obrigado, Axis Francisco. apresenta Obrigado. isso. Uhum. Então, eu acho que dá para a gente, de repente, fazer uma live voltada exatamente para como funciona a Axis na prática e como aplicar isso no dia a dia. Se o pessoal Perfeito. achar que está bem, só manda um ok depois para a gente, no inbox, Uhum. né, no direct, Uhum. e a gente vai estudar o próximo tema. Tá? Você está de acordo, Mid? Nossa, eu Que nasci de possa ser acordo. esse? Claro que sim, acho ótimo. Eu estou contando para o meu pessoal aqui do Facebook que a Dani, minha interlocutora, ela está sugerindo um tema para a próxima live nossa, dentro de uns 15 dias por aí, a respeito dos benefícios dos mantras de barras de Axis. Eu acho ótimo, eu acho que vai trazer uma contribuição muito legal e isso é transformador. É transformador. Dani, Oi, muito obrigado, de verdade, gratidão eu mesmo. quero gratidão imensa para todo E, mundo que ficou e acompanhando a gente até agora. Qualquer dúvida no pós, ou aquilo, querendo ou não, um assunto desse tão profundo, remexe muitas questões. A gente está à uhum, disposição para o direct. Não tenho vergonha de perguntar, de comentar, de pedir uhum. uma ajuda, ou uma conversa, uma troca de ideia, tanto comigo, para quem não me segue, Daniele Beatriz, ponto terapeuta, para os seguidores do MID. E para os meus Ah, seguidores, qual que é o seu? O MID. terapeuta holístico, underline, omite, tá? Tá bom. E é um prazer estar com vocês, sempre muito bom. Para não estourar o tempo, eu vou encerrar aqui. E isso vai Tá bom, ficar Mídia. gravado no meu Reels, depois eu passo para a Dani, e no Facebook também vai estar gravado aí, tá bom? Querida, muito obrigado. Obrigada, Fiquem ô com Mídia. Deus Fica e com até a Deus, próxima, pessoal. se Deus Fiquem com quiser. Deus. Até. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Mídia.